Olá, eu sou Péricles Zimmermann, escritor e voluntário da epistemologia, e no vídeo de hoje a gente vai estudar sobre o princípio de Pareto, ou seja, 80% dos resultados dependem de 20% das causas. Então essa relação entre resultado e causa é o que a gente vai estudar hoje, a ideia de Pareto e como ela pode ser aplicada na dependência química ou alcoólica e principalmente como ela pode ser aplicada na vida daqueles que superaram a dependência química ou alcoólica. Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai entender como que o princípio de Pareto pode ser aplicado à epistemologia. Para tentar deixar esse vídeo o mais didático possível, eu vou dividir ele em 3 etapas. Então, dentro desse vídeo, a gente vai estudar 3 momentos distintos. Né? No primeiro momento, eu vou conversar sobre o que é o princípio do Pareto, como é que funciona, é bem simples, não é complexo, é fácil de entender. Então, eu vou apresentar o princípio. No segundo momento, eu vou apresentar esse princípio de acordo com as Nações Unidas, como que as Nações Unidas encontraram de fato esse princípio dentro do consumo de drogas ou álcool. Vou citar um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, do UNODC, ou UNODC. Esse Escritório das Nações Unidas fala sobre o princípio de Pareto dentro do consumo de drogas. E na terceira etapa do vídeo, eu vou falar sobre o princípio de Pareto dentro da epistemologia, ou seja, o princípio de Pareto aplicado para as pessoas que superaram a dependência química ou alcoólica. Então são esses 3 momentos, tá? O que é o Pareto, como que a ONU encontrou esse princípio dentro do consumo de drogas ou álcool e como que a gente pode utilizar esse princípio para aqueles que superaram a dependência química ou alcoólica. Vilfredo Pareto nasceu em 1848 e faleceu em 1923. Ele morou na Itália, ele era um economista, um sociólogo e um cientista político. O que o Vilfredo Pareto descobriu por volta de 1890? Por que é chamado princípio de Pareto? Né? Ele entendeu, ele percebeu, né, que 20% dos proprietários de terras na Itália possuíam 80% das terras. Ou seja, 20% das pessoas possuíam 80% dos terrenos cultiváveis. Essa era a ideia do Pareto, e depois ela se espalhou para várias outras áreas. A relação que existe aí, a filosofia por trás desse princípio, é de que 20% dos esforços produzem 80% dos resultados. Então a ideia básica, o que está por trás da ideia de Pareto, é a relação entre esforço e resultado, ou entre causa e resultado, ou entre causa e objetivo. Né? Então essa que é a relação. 20% de alguma coisa gera 80% dos resultados. Veja que interessante. Isso espalhou para várias outras áreas com o tempo, e percebeu-se que havia, inclusive, dentro da própria natureza, e não de fenômenos sociais, mas também dentro da natureza, esses resultados. Cita-se um caso lá de sementes de ervilhas, onde 20% das sementes germinavam e criavam novas plantas, tinham 80% de chance, né, de criar novas plantas. Então era uma pequena quantidade das sementes que conseguiam germinar e criar essas novas plantas. Então 20% das causas que geravam 80% dos resultados, até dentro de uma área mais natural. Bom, hoje ele é aplicado em diversas outras áreas, esse princípio, né, de causa e efeito, ele é aplicado em diversas outras áreas, por exemplo, dentro de empresas. Então, sabe-se, por exemplo, que 20% dos compradores de determinada empresa provavelmente são responsáveis por 80% das vendas dessa empresa. Por isso que toda grande empresa tem um setor específico para trabalhar com os maiores compradores. Né? Sabe-se que 80% das notas mais altas em uma sala de aula pertencem a 20% dos alunos. Então veja que isso espalhou para muitas outras áreas. Né?
Um exemplo muito comum também é em times de futebol. Sabe-se que 80% dos campeonatos eles foram vencidos provavelmente por 20% dos times de futebol que participam desse campeonato. Então, se percebe que existe uma relação muito forte desse princípio de Pareto de 20-80. Nem sempre, o princípio não é exato, não quer dizer que é 20-80 sempre. Às vezes pode ser 15-85, 25-75 e por aí vai. Inclusive a relação 25-75 é uma relação que a ONU encontrou dentro da dependência química. E é o que eu vou falar a partir de agora, sobre o princípio de Pareto aplicado à dependência química e na visão do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC. A ONU ela possui várias ramificações, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, é um órgão da ONU, né? Existem vários órgãos e dentro desses órgãos existem escritórios e tudo mais. Um desses escritórios chama-se o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Ele é ligado a drogas e a criminalidade associada ao consumo de drogas ou álcool. Bom, esse escritório da ONU é o UNODC. Ele emitiu esse relatório no ano de 2016, tá? Essa é a capa do relatório. O relatório tem 174 páginas, tá? Eu imprimi só a página específica do Pareto aqui. O relatório está todo redigido em inglês, mas nesse relatório o link está no material escrito desse vídeo, né? Todo vídeo que eu faço tem um material escrito e no link tem um acesso a esse relatório, tá? Tem um link lá com acesso a esse relatório. Nesse relatório, na página 41 e 42 desse relatório, ele fala sobre o princípio de Pareto, tá? Especificamente, no final da página 41 e da página 42, ele aponta que a conclusão que ele chega é que 25% dos usuários de cocaína nos Estados Unidos eram responsáveis por 75% do consumo da cocaína. Então veja só, segundo o relatório da ONU, tá, na página 41 e 42 desse relatório, tá, 41 e 42, eles chegam a fazer a distribuição de Pareto, que é o gráfico já, tá, da distribuição do consumo de drogas ou álcool ali, no caso da cocaína especificamente, na amostra que foi objeto desse relatório. Então, eles entenderam que 25% dos consumidores, na verdade, estavam consumindo 75% da droga, especificamente aqui da cocaína. Então, quer dizer, é uma relação de Pareto nesse aspecto, 25-75. Não é exatamente 80-20, mas é mais ou menos nesse aspecto. Existe um livro mais atual, do Nassim Taleb, no livro dele, chamado Antifrágil, né, Antifragilidade, e ele aponta que em alguns setores hoje o Pareto ele pode ser visto como a relação 95-5 ou 5-95, né? Ou seja, dentro, por exemplo, que é o que o Taleb especificamente aponta, né, o Nassim Taleb aponta, dentro da onde tem concentração de renda. O Pareto, na verdade, é um princípio de concentração, né? Ele quer dizer que só 20% retém 80% de algo. E o Nassim Taleb aponta que dentro da economia, normalmente 5% das pessoas, dos países, ou seja lá do que for, dos investidores, né? Eles retêm 95%, eles possuem 95% dos resultados positivos do investimento, da riqueza e tudo mais. Então, dentro da área econômica ou da área financeira, né, a gente já teria uma relação de Pareto de 5,95, tá? Em alguns casos, né? Mas aqui na ONU, nesse relatório do Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crime, né, o UNODC, eles encontraram uma relação de 25-75, certo? Bom, então eu expliquei mais ou menos o que é o Pareto, expliquei como é que ele atua em algumas áreas, como que a ONU encontrou ele dentro desse relatório. Quem quiser pode ler o relatório, ele está disponível, é um documento público, tá? E agora eu vou tentar explicar como que a gente pode colocar o Pareto dentro da abstinência, ou seja, dentro da vida das pessoas que superaram o consumo de drogas ou álcool,
tá? Eu chamo isso de abstinência de drogas ou álcool, ela pode ser absoluta ou relativa, depende de cada um, mas isso é outra história, já está em outro vídeo, né? Então, a partir de agora, nós vamos estudar o princípio de Pareto dentro da abstinência, ou seja, da vida abstêmia, daqueles que superaram o consumo de drogas ou álcool. Agora, falando sobre o princípio de Pareto dentro da epistemologia, como que a gente aplica ele dentro da epistemologia, como que a gente consegue entender alguns fenômenos através do princípio de Pareto. Então, eu tenho uma relação de 20 itens, tá? Eu vou citando eles aqui para não me perder, eu vou fazer uma colinha aqui para não perder a linha de raciocínio, porque são 20 itens que eu vou citar agora, um por um, para a gente entender o raciocínio do Pareto dentro da área daqueles que superaram a drogas ou álcool, ou até um pouco da dependência química aqui nos primeiros itens, né? Vocês vão perceber. Então, por exemplo, o primeiro item, apenas 20% das pessoas consomem 80% das drogas ou álcool. Então, pela relação de Pareto, nós podemos dizer sem sombra de dúvidas, né, de que 20% das pessoas conseguem consumir 80% dos produtos. E foi o resultado da ONU, né? 25,75. Então a gente teria que 20% das pessoas consomem cerca de 80% das drogas ou álcool. Esse é o resultado que a ONU chegou recentemente e está no relatório que eu acabei de mencionar. Outro item, segundo item aqui, 20% das pessoas que consomem drogas ou álcool tem 80% de chance de serem adictas. Então, me parece que é mais uma vez o Pareto, né? De uma forma bem clara, a gente aplicando o princípio, a gente percebe que 20% dos consumidores têm 80% de chance de serem adictos. Veja, isso explica porque que são poucos as pessoas, o número de adictos é pouco em relação ao número de consumidores. Muitas pessoas fazem uso, a gente chama de mero uso abusivo, ou adicção. Eu divido nesses 3 níveis. Apenas 20% se torna adicto, né? Mas esses adictos têm 20% das pessoas, de todas as pessoas que consomem, têm 80% de chance de se tornarem independentes, tá? Então, de todas elas, não é pouca coisa, tá? Se 20% das pessoas que consomem drogas ou álcool têm 80% de chance de serem adictas, a gente tem que tentar diminuir o número de pessoas que consomem drogas ou álcool, né, para tentar diminuir um pouco essa relação. Tá? Terceiro item, apenas 20% dos adictos, olha que item importante esse aqui, apenas 20% dos adictos têm 80% de chance de ficarem em abstinência. Então, quando você pegar o número de adictos, de pessoas, de dependentes, né, você pega esse número de dependentes, você vai descobrir que apenas 20% deles vão ter ou terão 80% de chance de superarem esse problema. Tá? Isso já explica porque muitos não conseguem superar esse problema estatisticamente. Tá? A gente aqui pode fazer um resultado inverso também, né? Uma análise inversa. Veja só. Então isso quer dizer que 80% dos adictos, 80% de todos os adictos, tem só 20% de chance de ficar em abstinência. Vê que dificuldade, né? E o princípio de Pareto ele é um critério quantitativo, ele não é um critério qualitativo. A gente não analisa qualidades, a gente analisa quantidade, tá? E dentro dessa quantidade ele é muito, muito autoexplicativo, né? Bom, quarto item, apenas 20% de crenças da adicção são responsáveis por 80% das recaídas. O que são essas crenças da adicção? Por exemplo, eu bebo com meu dinheiro, se eu beber ninguém tem nada a ver com isso, eu trabalhei a semana toda, então eu tenho o direito de beber, só uma cerveja não dá nada, né? E essas crenças que são dos usuários ou dos meros usuários abusivos e tudo mais, 20% delas são responsáveis por 80% das recaídas. Então, existem algumas crenças específicas ali que são as mais graves, que devem realmente ser de alguma maneira, serem enfrentadas, né? Para que não gerem tantas recaídas. Outro item, a incidência de 20% das causas que geram gatilhos é capaz de gerar 80% das fissuras. Então a gente sabe que a grande maioria das fissuras se baseia em 20% de gatilhos. Por isso que a técnica Evite Pessoas, Hábitos e Lugares, ela é muito boa, muito eficaz. É uma técnica relativamente simples de explicar, muito difícil de aplicar na prática, mas ela evita o acionamento dos gatilhos. Né?
20% dos abstêmios possuem 80% do tempo total de abstinência. Isso é muito importante. Imagine assim, quando você for avaliar o tempo de abstinência de todas as pessoas que superaram o consumo de drogas ou álcool, tá? O tempo de sobriedade, o tempo de abstinência. Então, as pessoas interromperam o uso e estão em abstinência há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 meses. Aí você vai somando todas elas. Então, quando você chegar num resultado, você vai descobrir que apenas 20% desses abstêmios possuem 80% do tempo total. Ou seja, são poucos os abstêmios que conseguem chegar a 20, 25, 30 anos de abstinência, de sobriedade. Tá? E quando eles chegam, eles possuem um peso muito grande nessa balança. Tá? A gente chama esse tempo de abstinência de lastro abstêmio. Tá? Tem um vídeo específico sobre isso. Quem quiser pode assistir depois. Outro item. Em 20% do tempo de abstinência já se manifestaram 80% dos desvios abstêmios. Nós temos uma série de desvios abstêmios e provavelmente nos 20% do tempo inicial de abstinência, naqueles primeiros meses ou anos de abstinência, provavelmente 80% dos problemas já ocorreram e a pessoa superou. Tá? Por isso que é tão difícil o início da abstinência. E o princípio de Pareto explica isso. A dificuldade de você conseguir ficar em abstinência ali no início. Né? Porque 80% dos problemas já vão se manifestar logo no início. Tá? Com a incorporação ideológica de 20% de crenças abstêmias, ou seja, se você absorver 20% de crenças que contradizem as crenças que originaram a adicção, né, você consegue ficar pelo menos com 80% do tempo em abstinência. Então, quer dizer, se você mudar um pouquinho aqueles pensamentos que te geravam adicção, eu bebo com meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso, quando eu bebo só causa mal a mim. Quer dizer, se você tem esses pensamentos e você conseguir mudar apenas 20% deles, você já melhora em 80% a possibilidade de você ficar em abstinência, segundo o Pareto. Tá? Com apenas 20% da incidência em pontos cegos da abstinência, já existe 80% de desencadeamento do processo de recaída. O ponto cego da abstinência, para quem não conhece, é assim, não importa quanto tempo você fica em abstinência, algumas coisas nunca vão ser resolvidas, nunca serão resolvidas. Tá? Esse é o ponto cego da abstinência. Então, por exemplo, emprego, relacionamento, isso tudo com tempo de abstinência você resolve. Agora tem coisas lá da adicção, algumas comorbidades, patologias, crimes ou mortes, que não importa o tempo de abstinência, não tem como resolver. São efeitos que são duradouros, né? A abstinência por si só não resolve. Isso está no ponto cego da abstinência. Provavelmente, segundo o Pareto, 20% dessas causas, desses pontos cegos, eles podem dificultar ali, né? Podem gerar 80% dos processos de recaída ou dos problemas com a abstinência. Tá? 20% de permanência em nexo de displicência existirá 80% de chance de desencadeamento do processo de recaída. Ou seja, quanto mais tempo você ficar não aplicar a técnica do evite e do procure, por exemplo, né, evite pessoas aptas a lugares da ativa e procure pessoas aptas a lugares relacionados à abstinência, quanto mais tempo você ficar evitando essa técnica, maior a chance que você tem de recair. Né? Um outro item interessante é que em apenas 20% do tempo de abstinência já se manifestaram 80% dos desvirtuamentos. Desvios abstêmios é uma coisa, a gente viu no item anterior, desvirtuamentos da abstinência é outra. Né? Os desvios, a pessoa ainda está em abstinência e segue uma linha desviante. Agora, os desvirtuamentos não. Desvirtuamentos são formas de manipulação, são formas abusivas, são formas distorcidas de utilizar a abstinência para satisfazer seus próprios interesses. Né? Em cerca de 20% do tempo de abstinência da pessoa, ela normalmente já tem 80% desses desvirtuamentos já se manifestaram de alguma forma na vida dela. Né? Bom, outro item é que em apenas 20% do tempo de abstinência já se manifestaram 80% das síndromes.
Eu tenho um material sobre 30 síndromes abstêmias. Síndromes que ocorrem durante o processo de abstinência, que não tem nada a ver com síndrome de abstinência, tá? Síndrome de abstinência é uma coisa e síndromes que ocorrem durante a abstinência são outras. E essas 30 síndromes que eu cito, né, inclusive num livro chamado Abstemiopatias, nesse livro eu falo dessas síndromes também, e em cerca de 20% do tempo de abstinência você já teve, provavelmente todos têm, 80% delas, segundo o Pareto. Né? Outro item, somente 20% dos abstêmios têm... Então, aqui é um raciocínio bem interessante. Não só... Então, nós temos vários tipos de abstêmios. Né? Então, eu classifico eles de acordo com Kant, em abstêmio mínimo, menor, maior e pós-abstêmio ou mega-abstêmio. Né? Então, o que é que a gente tem nessa relação de abstêmios? O que a gente percebe? Que um abstêmio que está no início, ele só tem 20% desses abstêmios nas fases iniciais, né? Eles têm 80% de chance de se tornarem abstêmios da outra fase. 20% deles só tem 80% de chance. Isso quer dizer que 80% deles não tem, tem apenas 20% de chance. Por isso que é tão difícil do abstêmio conseguir progredir naquela escada abstemiológica, né? Que eu tenho uma escada que são os degraus da abstinência. Então, o número de abstêmios que vai subindo os degraus, ou seja, que vai galgando novas etapas em relação ao tempo de abstinência, é muito pequeno. Então, a pessoa não consegue ter uma grande dificuldade de estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo ano de abstinência, oitavo, no nono, e assim vai. Então, por quê? Porque só 20% dos abstêmios de um determinado nível, né, 20% deles têm 80% de chance de chegar no outro nível. Mas quer dizer que 80% deles só vai ter 20% de chance. É o inverso. Então vê que isso é muito difícil. Isso explica, se o Pareto consegue explicar a dificuldade que tem da pessoa conseguir permanecer em abstinência por longo tempo. Aqui nesses itens que eu cito no material escrito, eu digo que 20% dos abstêmios mínimos tem 80% de se tornarem abstêmios menores. 20% dos abstêmios menores tem 80% de se tornarem abstêmios maiores. 20% dos abstêmios maiores tem 80% de chance de se tornarem mega abstêmios. Então, veja, essa é a relação. Tá? Se você olha essa relação, 20, 80, você vê a dificuldade que é para 80% deles. Né? O restante. O restante tem muito pouca chance. A chance é muito reduzida para eles conseguirem progredir, né, em relação ao tempo, permanecerem abstêmios por longos períodos. Né? Bom, agora só faltam 3 itens para concluir todo o raciocínio do princípio de Pareto aplicado à epistemologia. O próximo item é: com a violação de 20% de condutas protetivas, o abstêmio tem 80% de chance do desencadeamento do processo de recaída. Me parece bem óbvio isso, que basta 20% de causas para gerarem 80% das recaídas. Né? Então, 20% de condutas que você viole, né, condutas que aumentem a sua exposição de forma desnecessária ou na aplicação de técnica adequada, né? Você não aplica uma técnica que seja adequada ou aplica uma técnica adequada de uma forma equivocada, né? Você vai ter uma grande chance de recaída. Tá? 20% das técnicas, outro item, tá? 20% das técnicas abstêmias são capazes de gerar 80% do tempo de abstinência. Isso aqui é muito importante. Por isso que é tão importante 2 técnicas básicas, né? Só por hoje e evite o primeiro gole ou a primeira dose. Essas técnicas, por exemplo, com certeza elas estão dentro desses 20% de técnicas que são capazes de gerar 80% dos abstêmios. Tá? Então, muitos abstêmios se baseiam em poucas técnicas. Não sei se são essas especificamente, mas me parece, tudo indica que podem ser. Aí já é uma análise qualitativa. Tá? Lembrando que o Pareto faz uma análise quantitativa, ele não diz o que, mas ele diz o quanto. Né? Então, 20% das técnicas geram 80% dos abstêmios. Quais são as técnicas, eu não sei, mas desconfio que possa ser só por hoje, evite o primeiro gole, mas vá com calma e por aí vai. Né? São as técnicas mais básicas. E o último item seria apenas 20% dos codependentes têm 80% de se tornarem coabstêmios.
aqui é muito importante, é para os familiares, tá? A codependência, a gente fala da codependência lá na adicção, né? Quando a pessoa tiver 20, 10, 5, 10, 15, 20 anos de abstinência, esses familiares eu não entendo mais que são codependentes, e sim que são coabstêmios, porque eles auxiliam o abstêmio a manter-se nessa condição. Então, eles auxiliam a pessoa a superar o consumo de drogas ou álcool. Então, eu considero eles como coabstêmios. Não tem nada a ver com codependentes, né? Às vezes podem até ser as mesmas pessoas, às vezes são outras pessoas, não são nem as mesmas, né? Então, esses coabstêmios, na verdade, a gente sabe que 20% só dos codependentes vai terá a chance, terá 80% de chance de se tornarem coabstêmios. Isso quer dizer que 80% dos codependentes só tem 20% de chance de ser coabstêmio, tá? Então essa é a ideia do princípio de Pareto, esse é o que eu queria passar, né? O que era o Pareto, como que a ONU encontrou o Pareto, aonde ela encontrou, o local, né, o relatório onde consta uma análise dessa e como que a gente pode estudar isso dentro da epistemologia. Tudo o que eu falei aqui, praticamente todo o discurso, ele está também em material escrito, disponível no site, basta pesquisar princípio de Pareto, epistemologia, você vai encontrar esse material sem grande dificuldade, com a citação dos textos e nas referências. Tá legal? Meu nome é Pericles Zimmermann, sou voluntário da epistemologia e agradeço você ter assistido esse vídeo, espero ter sido útil e muito obrigado.